Bom dia a todos. Eu sou Regina da CIS, né? Vou ter o prazer de fazer a mediação dessa palestra de Rivelli Rivetria, um grande amigo, um menino importantíssimo para nosso GEL, e ele vai ser o responsável por nos apresentar o GEL-ATER, o uso das geotecnologias no suporte ao planejamento e monitoramento das ações de ATER para a agricultura familiar. Rivelli, ele possui especialização em geotecnologias e é formado em urbanismo pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. É credenciado INCRA para a certificação de imóveis rurais. E para maiores informações acerca do currículo palestrante, visite o nosso site, né, no www.gepublica.ide.ba.gov.br. Nosso Rivelli terá 40 minutos para fazer a explanação. Vamos deixar 10 minutos para responder as perguntas ao final da palestra. E vocês que estão em acesso remoto podem encaminhar as perguntas pelo chat no canal oficial da Geopública no YouTube, que nós direcionaremos para ele. Ok? Rivelli, bom dia, seja bem-vindo. Vamos assistir essa maravilha que eu tenho certeza que será essa palestra. Muito obrigada. Bom dia, Regi, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui pelo canal da Geopública, né, aqui no YouTube. É um prazer estar participando do evento esse ano como palestrante, né, digamos assim, mas a gente vai ter mais uma conversa aqui mais tranquila. É um prazer, uma honra, né, participar desse evento que traz esse debate das geotecnologias dentro das instituições públicas, né, a importância de cada vez mais a gente utilizar essas ferramentas no nosso processo de planejamento de políticas públicas, né? Não só do planejamento, como do monitoramento, como a gente vai ver com a experiência que a gente está desenvolvendo com o GeoATE. A minha apresentação já está aparecendo na tela, porque aqui eu não... Pronto. Obrigado. Então, como a Regina comentou, a gente vai falar um pouco sobre o GeoATE, né? Que é uma experiência que a gente está desenvolvendo aqui no Estado, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é o uso das geotecnologias no suporte ao planejamento e monitoramento das ações de assistência técnica e extensão rural, né, para quem não conhece o termo ATE, para a agricultura familiar. Então, uma breve apresentação aqui, como a Regina falou, eu sou formado em urbanismo, né, atualmente eu sou coordenador de geoprocessamento na Diretoria de Inovação e Sustentabilidade, né, dentro da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, BAIATE, que é uma unidade integrante da SDR, como a gente vai ver. Já atuo há um certo tempo, digamos assim, com geoprocessamento, essa parte de mapeamento. Já atuei também com trabalhos de desenvolvimento de planos diretores e projetos urbanísticos, também sempre um pouco voltado com o uso mesmo das geotecnologias nesses processos. E também já tive algumas experiências aí como professor. Então, para a gente se situar um pouco no contexto do GeoATE, vamos conhecer um pouco, só para entender onde está situado hoje a diretoria, onde está situada a BAIATE, né, que hoje a BAIATE ela é um órgão de regime especial da administração direta que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, da SDR, que foi criada, a SDR foi criada a partir da Lei 13.204 de 2014, né, e começa a atuar a partir de 2015. Então, dentro dos diversos órgãos integrantes da SDR, nós temos a BAIATE, que é uma dessas unidades, que é a Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural. A finalidade, né, da BAIATE é promover a execução das políticas públicas voltadas para a extensão rural, né, especialmente as que vão contribuir na elevação do processo de produção e de melhoria de vida dos agricultores e das agricultoras familiares, né, tanto na questão da produtividade como a qualidade dos produtos e serviços rurais. E aí, dentro desse contexto, a gente tem, dentro da superintendência, a gente tem a diretoria. Então, aqui eu trago mais ou menos a estrutura geral, só para a gente entender a estrutura geral da superintendência, né? Nós temos 4 diretorias que funcionam dentro da superintendência. Nós temos a diretoria de ATE, diretoria operacional, a diretoria onde hoje a gente está desenvolvendo esse trabalho do GeoATE, que é a diretoria de inovação e sustentabilidade, e uma diretoria administrativa financeira. Essa estrutura, ela, principalmente da diretoria de
da DIS, né, da diretoria que eu participo, a gente já fez algumas alterações. Então, esse organograma, ele ainda está valendo, mas ainda não é assim, a gente já está meio que mudando isso, porque é a única diretoria que se organizava através de núcleos, né? Então, dentro da diretoria de inovação e sustentabilidade, a gente tinha 3 núcleos, né? Núcleo de apoio técnico, núcleo de inovação e o núcleo de sustentabilidade. A coordenação de geoprocessamento, ela se encontra aqui no núcleo de inovação, tá? Então, as diretorias trabalham de forma integrada, até porque todas compõem esse processo de desenvolvimento até desde o processo de elaboração das chamadas, né, que a gente trabalha basicamente por chamadas e também com assistência direta, né, nos territórios, e aí a gente tem essa integração, né, no desenvolvimento dessas atividades. Então, a gente tem a diretoria de ATE, que faz basicamente essa parte de gestão das chamadas públicas e dos processos de atendimento de assistência técnica nos municípios, através dos territórios, e temos também aqui a diretoria operacional que faz essa gestão mais próxima dos territórios, porque a gente tem a superintendência, mas nos territórios também a gente tem unidades, né, que são CETAFs, que são essas unidades mais descentralizadas que atuam nessa continuidade do suporte, também fornecendo serviços de até, né, e auxiliando também os agricultores e agricultoras familiares nos territórios. E a DIS, ela também atua complementando um pouco esse processo de planejamento dessas políticas e do monitoramento também. Agora a gente está focando um pouco mais nesse processo de monitoramento dessas ações, e aí mais voltadas para chamadas públicas, né, como a gente vai ver aqui mais na frente, e a diretoria administrativo-financeira. E aí, dentro da DIS, né, a Diretoria de Inovação e Sustentabilidade, ela tem por finalidade planejar, articular e executar essas atividades de inovação tecnológica e também de sustentabilidade voltados para o fortalecimento da agricultura familiar. E hoje, a diretoria em si, como eu falei, a gente já mudou um pouco, a gente reajustou um pouco aquele organograma ali, e principalmente na DIS, e aí falando de onde eu estou, a gente mantém o raciocínio ainda dos núcleos, mas hoje, basicamente, a diretoria está organizada nessas 5 grandes coordenações. Né? Nós temos aqui a coordenação de formação, onde a gente desenvolve um trabalho de formação tanto para os técnicos e técnicas, né, que prestam serviços de AT através das chamadas e algumas outras formas de serviços que a gente disponibiliza, né, através de convênios, que a gente vai ver também um pouquinho essa estrutura mais geral. A coordenação de sociobiodiversidade, coordenação de sistemas, e aqui nessa coordenação de sistemas se encontra a coordenação de geoprocessamento, mais a coordenação de sistema de gestão da ATEC. Nós temos dois grandes grupos de sistemas de gestão, a coordenação agroflorestal e a coordenação de agroecologia. Então, aqui na coordenação de sistema, hoje a gente está concentrando todo esse processo de desenvolvimento e de gestão, mais de gestão, na verdade, de gestão dos sistemas de acompanhamento dos serviços de ATE que a gente tem hoje na Bahia ATE, né, que são os que eu estou chamando aqui para ilustrar, tentar trazer uma forma mais metodológica, assim, mais didática, que a gente está chamando de sistemas de gestão da ATE. O que são esses sistemas de gestão que eu estou chamando de sistemas de gestão da ATE? Basicamente, a gente tem 2 grupos hoje de sistemas. Nós temos o SIGATE, que é o Sistema de Gerenciamento das Ações de ATE, né, que hoje é a nossa principal entrada de dados relacionados aos serviços de ATE, que são prestados através das chamadas públicas e também através da ATE prestada pelos técnicos da Bahia ATE, através dos CETAFs nos territórios. E nós temos o GeoATE, né, que aí a gente vai ver mais na frente, né, as características do GeoATE, como um instrumento mesmo de utilização mesmo das ferramentas geotecnológicas para trabalhar com os dados, não só com os dados de entrada que a gente tem no SIGATE, como também o processo de planejamento. Mas, basicamente, esses dois grupos de sistemas, digamos assim, são hoje os principais sistemas que a gente tem a gestão dentro da Bahia ATE, o SIGATE e o GeoATE. Aqui eu trago um esquema mais geral de como funciona esse fluxo da relação do SIGATE com o GeoATE. Então, eu tenho hoje a principal entrada de dados
através do SIGATE, né? A gente tem a base de dados do SIGATE, que aí faz toda essa da gestão das atividades de ATE que estão sendo executadas e monitoradas no campo. Elas são entradas, elas são inseridas aqui no SIGATE através dos próprios técnicos de campo, né? Então, cada entidade, cada prestadora de serviço contratada pela Bahia-Te, ela recebe uma senha, recebe um acesso, e aí cada técnico e técnica que faz o trabalho faz esse acompanhamento dos agricultores e das agricultoras em campo, fazem a entrada dos dados do SIGATE. Na sequência, esses dados, recentemente a gente introduziu a figura do Power BI, né? A gente faz a extração desses dados para fazer esse monitoramento e fazer as análises estatísticas desse dado. E, a partir daí, a gente tem a saída desse dado para o GeoAte, que é onde a gente vai gerar as aplicações de mapa, né, as aplicações web de mapa que a gente já está desenvolvendo, e também alguns mapas temáticos específicos para consumo mais interno. E aí são mapas mais voltados mesmo para o processo de planejamento e para o processo de diagnóstico também das nossas ações, de como a gente está, de como e onde a gente está chegando no Estado através dessas ações. Então, de forma geral, hoje a gente tem esse fluxo de informações dentro dos serviços de ATE. A gente tem essa entrada desses dados e um volume bastante grande de entradas, porque a gente tem chamadas aí desde 2015, 2016 já em vigor, né? Então a gente tem bastante, já está tendo bastante informação que já está sendo tratada aqui através do Power BI, a gente já está fazendo a crítica mais em cima desses dados, e aí como é um processo de chamada pública, então você tem todo um processo também de validação desse dado, até porque envolve processo de pagamento. Então, se o dado tiver com algum problema ou se a entrada não for validada, então isso implica em pagamentos. Então, você tem, a gente nesse momento aqui, e até antes também, a gente tem todo um processo mais cauteloso da entrada e análise desse dado para validação. E após essa validação, a gente traz isso para o GeoAte para gerar essas aplicações. Os mapas temáticos, especificamente, como são, às vezes, normalmente são demandas mais pontuais e que, por serem demandas mais pontuais, não necessariamente eles são gerados após essa análise, né? Então, algumas análises espaciais, alguns primeiros mapas temáticos são gerados com os dados mais brutos ainda aqui do SIGATE, pela necessidade mesmo. A gente precisa monitorar algumas coisas num tempo um pouco mais rápido antes ainda dessa validação. Por exemplo, os municípios que estão sendo atendidos, as entidades que ganharam as concorrências das chamadas, né, que serão contratadas ou que já estão contratadas, onde elas já estão atuando. Então, são informações mais gerais que necessariamente não precisam passar primeiro aqui pelo BI, então a gente tem esse fluxo direto aqui com a coordenação de processamento para gerar esses mapas temáticos, que necessariamente não precisam ser mapas estáticos. Às vezes, esses mapas podem virar aplicações mesmo para o consumo mais interno, para já a gente fazer alguns ajustes, algumas análises ali de como as coisas estão caminhando dentro dos municípios, né, dentro dos 417 municípios. E aí agora a gente vou falar um pouco do GeoAte especificamente, né, do que a gente está propondo como esse sistema de informações geográficas para assistência técnica e extensão rural. Então, o GeoAte, de uma maneira geral, ele se caracteriza como um conjunto de ferramentas e técnicas de análise espaciais se constituindo em um sistema de informações geográficas voltado para a agricultura familiar. Tá? Então, a gente está tentando, com o GeoAte, fazer esse casamento, trazer essas ferramentas de análise espaciais, porque, assim, no desenvolvimento das políticas públicas, mais importante do que saber como fazer, a gente precisa saber onde a gente está chegando, né, como a gente está chegando e a efetividade disso. Então, através dessas ferramentas, a gente tem um braço a mais nesse processo aí, uma validação a mais e uma qualificação no processo de planejamento, né? Porque quando você vê onde você está chegando, onde as coisas estão acontecendo, a percepção do planejamento ela fica muito mais facilitada, né? Porque ainda mais no estado como a Bahia, né? Que é um estado, a gente tem aí 417 municípios, então o processo de visualização, isso no mapa para o planejamento é fundamental. Eu acho que cada dia mais hoje, dentro dos órgãos governamentais, isso está ficando mais comum, né? Mais comum da gente ver. E é bacana a gente ver isso, porque há alguns anos atrás era uma certa dificuldade a gente conversar com gestores sobre a utilização dessas ferramentas, né? As pessoas não
como a gente diz no popular, não botavam muita fé na ferramenta, preferiam ver as planilhas e gráficos sem necessariamente visualizar ali a posição geográfica daquele fenômeno, daquela política pública sendo implementada. Então, o GeoAté, basicamente, ele se caracteriza nesse sentido, a gente tem um pouco essa expectativa de fazer essa integração, né, de utilizar de uma forma mais consolidada essa ferramenta. E aí alguns dos objetivos, né, alguns dos principais objetivos, como já comentei, é modernizar esse processo de planejamento, e no caso da Bahia, até no caso do nosso objetivo dentro da superintendência, né, tem a questão do monitoramento dessas ações, que a gente precisa saber onde a gente está chegando, a unidade produtiva que a gente está atendendo ali, e também no processo de publicização desses dados, né, porque também é até uma questão de responsabilidade a gente mostrar realmente o que está sendo feito e onde está sendo feito, né, e de que forma isso está acontecendo. Então, a gente tem um dos objetivos nesse processo de modernização do processo de planejamento, monitoramento e publicização das ações, organizar uma base cartográfica territorial, que essa base vai dar suporte a esse planejamento, ao desenvolvimento das atividades de planejamento e também do próprio monitoramento, e aí uma base mais temática também, né, porque a gente, além das informações de cadastro mais geral, a gente também está organizando uma base, já tem uma base mais ou menos organizada com dados mesmo mais voltados para a agricultura familiar, né, como a distribuição o número de agricultores familiares em cada município, a produção desses agricultores. Então, a gente está organiza uma base mais temática nesse sentido, para a gente ter essa caracterização da agricultura familiar no Estado. Organizar, sistematizar uma base de dados da agricultura familiar, comunidade de produção, e aí esse já é um objetivo de dados produzidos por nós mesmos, né, produzidos pela superintendência. Porque essa primeira base cartográfica, essa que eu estou chamando de base cartográfica territorial, ela é alimentada através de dados já fornecidos por outras instituições, são dados do IBGE, dados da ANA, dados do monitoramento climático, por exemplo, que a gente já buscou algumas informações lá do monitoramento das secas. Então, são dados externos à superintendência, né? A gente consome esses dados a partir dessas instituições. E, como terceiro objetivo, a gente quer também organizar a base com os nossos próprios dados. Como eu comentei anteriormente, a gente tem a entrada dos dados de assistência técnica através das chamadas, né? Então, a gente já está organizando esses dados, montando essa base em cima dessas informações produzidas, né, pelas chamadas, e aí, a partir daí, a gente começar a detalhar um pouco mais isso, né, caracterizar melhor a agricultura familiar a partir de dados mais pontuais que a gente extrai a partir dessas chamadas, né? Ainda está no processo inicial, a gente está nos primeiros passos, digamos assim, né, nessa estruturação dessa base de dados mais específica, né, de produção nossa mesmo, da superintendência, mas é um dos nossos principais objetivos, e elaborar documentos cartográficos gerais e aplicações web de mapa tanto para o consumo interno da própria superintendência, do processo de planejamento, como também para acesso ao público, né? A gente já tem tem intenção ainda de lançar esse ano, né, deixar disponível ainda esse ano no site da superintendência, um ambiente, né, do nosso geoportal, digamos assim. A gente já tem um pré-ambiente já desenvolvido dentro da plataforma que a gente está utilizando, mas a ideia é que a gente ainda esse ano consiga já deixar de forma pública algumas aplicações dentro do nosso site mesmo. Então, a gente tem assim como grandes objetivos principais. Claro que atrelado a isso, a gente tem outros desmembramentos, né, como objetivo, porque assim, a gente está partindo do princípio de utilização mais simplificada e aí a gente evoluir para usos explorar de forma mais complexa mesmo todas as possibilidades das ferramentas que a gente tem disponível, né? Então, a gente pretende chegar no nível mesmo de ter uma análise mais detalhada a partir dos dados mesmo da própria unidade de produção familiar, né? Da própria unidade familiar ali. A gente ter condições de ter uma caracterização física e de localização da unidade produtiva, né? Do agricultor, da agricultura familiar localizada ali no território. E aí, falando um pouco ainda do GeoAté, a gente vai falar um pouco da estrutura
do GeoAté. O GeoAté hoje, a gente utiliza a tecnologia da Esri, né, a plataforma ArcGIS, tanto para desktop, né, as ferramentas desktop, como também as ferramentas de servidor. Então, hoje a gente tem o nosso servidor, né, a estrutura do Portal for ArcGIS, que eu acho que quem já é mais da área conhece a ferramenta. Né? Então, todo o nosso portal ele tá baseado na estrutura do Portal. E o Portal ele oferece, basicamente, nesses 3 grupos, digamos assim, de funcionalidades. A gente tem visualizadores de mapas, a construção de aplicativos, né? A gente já tem alguns aplicativos que a gente pode utilizar e fazer essa personalização, e uma estrutura de portal, de site, né, de portal web para disponibilização dessas ferramentas. Então, hoje, toda a nossa estrutura de geoportal, ela está baseada, ela se apoia na tecnologia da Esri, né, no Portal for ArcGIS, e as ferramentas desktop também, utilizando as ferramentas da Esri. Isso não impede a integração com outras ferramentas também, como a parte mais desktop eu já faço um pouco isso. A gente utiliza também outras ferramentas, porque dentro assim, a integração a interoperabilidade entre essas linguagens é muito importante, porque não adianta eu trabalhar também com dados que só eu tenho acesso a esse dado, que outra pessoa não consiga trabalhar o mesmo dado que eu. Então, a gente tenta ter essa abertura, apesar de estar trabalhando no nosso servidor hoje com uma estrutura paga, digamos assim. E esse servidor, né, dentro do Porto, a gente tem essas possibilidades de ferramentas, né, de análise de feições, ferramentas de análise espacial, geoanalytics e análise de raster. A gente ainda não está trabalhando com a parte de análise de raster. Né? A gente um dos nossos objetivos, eu não cheguei a colocar no slide anterior, mas é uma funcionalidade que a gente pretende implementar mais para frente, né, trabalhar mesmo em cima de imagens para qualificar mais ainda o processo de planejamento. Então, a gente ainda está na caminhada inicial, digamos assim, a gente ainda não está explorando todas as possibilidades de todas essas ferramentas. O nosso servidor, aí para entender mais um pouco do contexto, como eu comentei, a gente está utilizando o Portal for ArcGIS, né, e aí a gente tem um servidor que ele atende não só a superintendência, não só a Baeaté. Dentro da secretaria, o nosso servidor, o Portal for ArcGIS, a gente tem hoje compartilhado com a CDA, com a CAR. Inclusive a CDA, se não me engano, acho que nas algumas edições anteriores, eu acho que Vitor até apresentou aqui já algumas experiências iniciais que eles estavam começando a desenvolver na época da CDA. Então a gente tem hoje essa estrutura compartilhada, né? Baeaté, CDA e CAR. Aqui vou detalhar um pouquinho mais aquilo que eu comentei no início sobre aquele fluxo da entrada de dados até chegar no GeoAté. Então, a gente tem o sistema gestor, né, o SIGATÉ. Esse SIGATÉ, que é o sistema gestor das ações de ATÉ, ele está organizado, ele se divide em módulos, né, da seguinte forma: eu tenho as informações, as entradas de registros do CETAF, como eu comentei, o CETAF, ele é uma unidade nos 27 territórios, né? Ele é uma unidade da SDR que dá o suporte não só à Baeaté, mas às demais unidades da SDR. Então, ele é um núcleo no território, né? Como se fosse um núcleo no território, onde o agricultor, a agricultora familiar, vai encontrar serviços de praticamente todas as unidades da SDR. Então, você tem técnicos da Baeaté, você tem técnicos da CDA, técnicos da CAR, né? Técnicos das diversas unidades da SDR, da Secretaria, atuando dentro desse CETAF no território. Então, no SIGATÉ, nosso sistema gestor de informações da ATÉ, a gente tem um ambiente para as informações específicas do CETAF, né, que é o que a gente chama de ATÉ direta, que é a prestação de serviço de ATÉ através dos nossos técnicos e técnicas nos territórios. E também nós temos informações das chamadas públicas, né, que é a forma de contratação de ATÉ que a gente trabalha através de chamadas públicas. Recentemente, a gente começou uma experiência com os municípios através de convênios municipais e as cadernetas agroecológicas, que é uma experiência específica com as mulheres agricultoras. Né? Então, a caderneta ela é um instrumento relativamente recente, né? Ela foi desenvolvida em Minas Gerais, mas aqui na Bahia a gente já está começando a aplicar essa experiência. Né? Dentro da SDR, hoje, quem aplica essa experiência é a Baeaté e a CAR, né? Na assistência técnica, algumas agricultoras.
né? E aí ela tem como objetivo que as mulheres registrem realmente, de fato, o trabalho delas dentro da unidade de produção familiar, né? Dentro da propriedade ali. Porque muitas vezes esse trabalho da mulher ele acaba sendo invisibilizado e aí acaba sendo a participação da mulher dentro do processo de produção da unidade familiar acaba ficando invisibilizado. Então, dentro do SIGATE, a gente tem esses grupos de informações, que aí cada técnico e técnica responsável, né, os técnicos e técnicas CETAF, chamadas públicas, os convênios, e as técnicas e técnicos especificamente que estão trabalhando com as cadernetas, dão entrada desses dados, né, são ambientes, apesar de estar tudo dentro do sistema de gestão, mas são ambientes personalizados para cada temática dessa aqui, né, porque você tem informações um pouco diferenciadas, principalmente a caderneta, que é um ambiente totalmente voltado mesmo para a caderneta, ele é o mais diferente dos três aqui. Então, a gente tem a entrada desses dados através desses técnicos e técnicas de campo, e mais recentemente a gente conseguiu desenvolver também o sistema da formação, onde a gente dá a entrada do registro da execução da formação que a gente faz aí com os técnicos e técnicas e também para agricultores, né, que nos últimos anos a gente focou bastante nesse processo de formação, aproveitando, entre aspas, assim, um momento de pandemia que todas as prestadoras durante um ano e pouquinho não puderam ir a campo, né? Então a gente aproveitou um pouco essa situação para focar na formação desses técnicos e técnicas, que já era uma coisa prevista também até de contratação. Então a gente antecipou um pouco isso, e aí a gente hoje tem esse sistema dentro do sistema gestor de ATE, dentro do SIGATE, a gente tem o registro dessas informações, né, e a gestão desses dados, que também, e aí compõe todo esse sistema de informações, sistema de gestor de informações da ATE, das ações da ATE. Depois disso, como eu comentei lá, a gente tem a extração desses dados aqui, eles são enviados, né, para processo de análise, e aí é uma análise mais delicada, e aí você tem extrações específicas, né, de períodos específicos, por exemplo, as chamadas públicas. A gente tem a característica que você tem um marco inicial e depois você tem o segundo marco ali de diagnóstico, para você ver a evolução da unidade familiar, né? Então, você tem essa análise prévia aqui, e aí, como eu comentei, alguns dados não necessariamente precisam passar pelo Power BI, né, para poder a gente gerar as aplicações, mas, via de regra, a gente hoje está implementando essa cultura, digamos assim, de ter essa análise, mesmo para os dados mais que não exijam, que talvez não exijam tanto assim, mas a gente está implementando essa coisa de ter do Power BI, principalmente por conta das chamadas públicas, né? A gente precisa ter um tratamento mais delicado com os dados relacionados às chamadas públicas, então a gente tem esse momento de análise aqui, de crítica estatística e validação. Então você tem os dados saem daqui, vem aqui para análise no BI, através do BI, é feita uma crítica, volta para as coordenações responsáveis, né, por cada dado aqui, para ter uma validação. Né? No caso da chamada, especificamente, a gente tem técnicos que fazem a fiscalização disso em campo, né, se realmente aquele dado lançado ele está condizendo com o que está acontecendo no campo, então você tem todo esse processo de validação e revalidação dessa informação, desse dado, e aí depois a gente tem essa gama de dados, de informações, a gente tem aqui dentro do GeoAté para a gente desmembrar isso e ver quais aplicações melhor a gente consegue utilizar para representar essa informação. Né? Então, a gente tem aí desde os mapas temáticos físicos, né, digamos assim, PDF, imagens, até as aplicações, e as aplicações, algumas serão públicas, outras são mais de consumo interno, como eu comentei, e aí é um fluxo que eles meio que se retroalimenta, né? Então, ele não é necessariamente só um caminho de ida, então, às vezes, após essa análise, ele voltou, já foi validado aqui, quando chega aqui, a gente tem uma outra percepção, ele pode voltar para ser reanalisado, para ser validado novamente, e depois a gente ter isso publicado, né, publicizado aí nas nossas plataformas de informação e redes sociais também. E aqui, já finalizando assim a minha apresentação, eu trouxe aqui
algumas imagens das aplicações que a gente já tem desenvolvidas, né? Eu não, como eu falei, a ideia é a gente ter inicialmente, nesses primeiros passos que a gente está dando, a gente está tentando trabalhar um processo de diagnóstico, né, de caracterização inicial da agricultura familiar no estado. Então, a gente está se alimentando ainda de dados externos e já complementando com alguns dados nossos. Então, essa aplicação aqui, esse mapa geral das ações, eu tenho as informações dos municípios atendidos, né, pelas chamadas públicas. E aqui só fazendo uma observação, nesse mapa ainda não tem a informação da chamada mais recente, né, que é a chamada Aterbiomas, né, que é uma chamada voltada especificamente para as características dos municípios a partir dos biomas, né, que é uma característica muito relevante dentro do estado, já que a gente tem a presença de 3 biomas no estado. Então, a gente tem aqui representado os municípios onde hoje a gente tem atendimento de até, no caso aqui eu estou representando por quantidade de beneficiários, e aqui pontualmente a gente tem algumas ações, foi uma experiência que foi feita no início do ano, né, que aí a gente já tem mesmo a informação da unidade de produção, da unidade familiar, né, então aqui a gente já tem, para além da formação mais generalizada do município, a gente já tem algumas informações pontuais mesmo da própria unidade familiar. Então, a gente, que é um passo que a gente também quer avançar um pouco, é ter essa informação mais caracterizada a nível da unidade familiar, e não apenas a generalização por município. Ainda dentro da mesma aplicação do mapa geral das ações, aqui só com a visualização dos biomas, né, que a gente já trabalhou um pouco essa base de dados dos biomas e tentou caracterizar já por município, né, pelo menos o bioma predominante ou a ocorrência dos 2 biomas, né, que a gente tem faixa de municípios aqui que se encontram entre limite, né, de 2 biomas, então a gente tentou caracterizar um pouco isso para facilitar esse processo, porque assim, como são biomas muito diferentes, né, você tem aqui o Cerrado e você tem aqui Caatinga, se não me engano, se eu falei alguma bobagem, podem me corrigir aí no chat. Então, você tem características muito distintas. Então, o próprio processo de aplicação de uma política pública ela tem que levar isso em consideração. Né? A mesma política pública, a mesma forma que um técnico ou uma técnica vai orientar um agricultor ou uma agricultora aqui na Caatinga não é a mesma do Cerrado, porque são características de produção diferentes. Né? Então, a gente um dado que a gente tem levado muito em consideração no nosso processo de planejamento, né? E aí aqui a gente já tem essa primeira base montada, né, com essas informações. Aqui uma segunda que a gente fez uma experiência também das chamadas, né? Só que aqui agora a gente já caracterizou um pouco pela temática da chamada, né? Então, foram as primeiras chamadas públicas que a gente... as primeiras nossas aqui, na verdade, foram as segundas. As primeiras foram as chamadas 2015, a partir de 2015, que é a chamada de povos e comunidades tradicionais, e a chamada de SócioBio. E nessa aplicação especificamente, eu estou representando aqui, a gente está representando a chamada de agroecologia, a chamada de mulheres, que até alguns meses atrás eram as últimas chamadas, mas agora a gente já tem a chamada biomas que foi lançada. Inclusive, hoje está tendo até a assinatura dos contratos. Então, aqui, a gente está representando os municípios que foram contemplados com essas chamadas, e municípios também que você tem as 2 chamadas, você tem 2 entidades trabalhando no município com chamadas diferentes. Né? Então, a gente tem essa primeira caracterização, podemos dizer que é a área de cobertura das chamadas, né, dessas 2 chamadas especificamente. Aqui a gente fez uma primeira experiência com os primeiros dados da formação, isso aqui foi até antes da implementação do sistema da formação, né? Então, aqui a gente tem os municípios onde a gente conseguiu, através do processo de formação online, né, nesse período de pandemia, onde a gente conseguiu chegar com o processo de formação de técnicos e técnicas, e os pontos aqui estão representando as sedes do CETAF, né, que são aquelas unidades que eu já comentei aqui, as unidades da SDR nos territórios. Então, a gente conseguiu... esse mapa até precisa já ser atualizado, né, que a gente tem as formações ainda do ano passado, que ainda não estão representadas aqui, que inclusive a gente, além do Estado, o processo de formação, a gente atuou também com técnicos e técnicas de outros estados, né, em algumas formações específicas. Então, essa é uma ação da Bahiatech, ela
ela não se restringe apenas aos limites da Bahia. O processo de formação a gente está conseguindo fazer também para fora da Bahia, com temáticas é, é, que são também, que acontecem aqui, como nesse caso específico de formação para fora do estado, foi em relação à monilíase do cacau, né, que a gente teve técnicos até do Pará, do Amazonas. Então, a gente tem aqui esse primeiro panorama da formação. Aqui, mais um exemplo de dados que a gente precisa e acaba se alimentando também de dados externos, que são os dados das certificações, né? Certificação de orgânicos, que aí dentro do Estado a gente tem algumas formas de certificação diferentes e a gente fomenta a questão da certificação participativa através das OPACs, né, que é um processo mais barato e mais efetivo, digamos assim, para o agricultor, porque você tem uma dinâmica diferente, né, você tem uma relação estabelecida entre os agricultores e agricultores vizinhos ali no processo de autofiscalização. Então, aqui a gente tem a informação geral desse processo de certificação dentro do Estado, né? Então, a gente tem aqui as modalidades de OCS, de OPAC, né, certificadora. Tirando o OPAC, todas as outras, salvo engano, a agricultor ele acaba tendo um certo custo para fazer esse processo, né, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, não trouxe todos que a gente já tem produzidos e alguns que a gente já está desenvolvendo, mas alguns exemplos dessas funcionalidades que a gente está aplicando com os dados da assistência técnica e extensão rural voltado para a agricultura familiar. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido interessante para todo mundo, como tem sido para mim participar disso lá na Baiaté, né, montar essa base de dados. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, o convite feito pelo Geopública, na pessoa de Regina, né, que fez esse convite. Muito honrado por estar aqui dividindo aqui esse espaço com ela nesse momento. Então, eu fico por aqui e aí a gente tentar responder alguma pergunta se tiver. Muito obrigado. Obrigada a você, Rivelli. Eu não podia ficar mais feliz do que eu fiquei, sabe? A sua apresentação, você sabe o meu envolvimento. Acho que foi por isso que os meninos me escolheram para apresentar você. E eu tenho uma relação muito boa com a EBDA, né? Trabalhei na EBDA há 8 anos. E você conseguiu expressar, eu fiquei emocionada, tá? Eu espero que todas as pessoas que participaram entendam a importância do seu trabalho, né? Porque, principalmente agora, agregando os questionários com as mulheres e todo esse mapa, é um trabalho maravilhoso. Eu escrevi ali no chat, né? A Bahia tem mais de 700 mil agricultores familiares, tá? E deu uma importância imensa a presença da SDR e da Bahia Terra. É um presente. E você, graças a Deus, não negou a minha expectativa. Um trabalho lindo, maravilhoso, né? Muito obrigada, Rivelli. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tem pergunta para você, sim. Vou botar meu óculos aqui, né? Porque o pessoal vai me mandar aqui. Tá? A primeira pergunta é: quantas pessoas trabalham hoje nesse sistema de gestão? Eu acho que a gente está olhando para ele, né? De uma maneira geral, como eu trouxe os dois sistemas ali, a gente tem hoje, na parte do GeoAté, especificamente sou eu, no SIGATE, que é o sistema gestor, a gente tem a equipe de desenvolvimento da SDR, né, que fica localizada, que fica mais atrelada ao gabinete da SDR, e dentro da Baiaté a gente tem uma pessoa que faz a gestão direta desses dados, né? Ele faz o primeiro processo de tratamento desses dados, e temos também a pessoa que faz a parte do Power BI ali. Então, a gente pode dizer que dentro desses dois sistemas, desse conjunto que eu apresentei, a gente tem 4 pessoas diretamente ligadas, contando com o desenvolvimento. Beleza, no GEO, especificamente, sou eu. Tá, me esqueci, essa pergunta foi feita por Ivana Pereira, tá? Agora a gente tem uma pergunta aqui de Valdísio. Como se dá a conexão para a coleta de dados entre o Power BI e os sistemas em torno dele, o SIGATE e o GeoAté? As conexões são automatizadas? Não, ainda não. Por que ainda não? A gente ainda não precisa de um dado muito em tempo real, né? E o Power BI, porque assim, as coisas também aconteceram em tempos um pouco diferentes, né? A gente teve o desenvolvimento do SIGATE em um período, em um momento, e aí foi sendo implementado e atualizado nesse processo. O Power BI já foi uma ferramenta que a gente começou a utilizar mais recente, né? Então, essa extração de dados ela ainda é feita de um modo meio bruto, digamos assim, né?
acessa diretamente o sistema e extrai. O sistema tem, ele tem uma visualização de relatórios. O Cigatel, o sistema gestor, ele tem ali a parte de relatório. A gente consegue extrair relatórios dele, o usuário comum. Mas para o Power BI, essa conexão está sendo feita direta no banco, mas ainda de forma pontual. Né? A gente fecha o período, até porque essas primeiras análises, esses primeiros dados que já estão sendo analisados e finalizados, são dados das primeiras chamadas, que a gente tem momentos específicos que precisam ser trabalhados. A gente tem um diagnóstico inicial, a gente tem um segundo marco, né, que é o diagnóstico de andamento, que a gente precisa fazer esse comparativo antes da entrada da ATE e após a entrada da ATE. Né? Então, são momentos específicos, então a gente tem a retirada mais específica. Para o GeoATE, como a gente também ainda não tem a necessidade de estar em tempo real acompanhando, e, mais uma vez, tempos diferentes de acontecimento, porque a implementação do servidor ela demorou um pouquinho mais para acontecer, enquanto a gente já estava desenvolvendo o Cigaté, né? A Regina até acompanhou esse processo aí, ajudou bastante a gente na época a orientar, ela já tinha mais expertise nesse processo de burocrático, né, de que a gente precisa passar, e é necessário, né, que a gente está trabalhando com recurso público. Então, o GeoATE ele começa a ser implementado um pouco depois. E por ainda não ter essa urgência de dados em tempos reais, então também essa extração ela é feita de forma pontual, ainda de acordo com demandas específicas. Então, por exemplo, surge uma demanda de diagnóstico ou de alguma análise de um território ou município específico. Se a gente já tem esses dados, a gente busca os dados do Cigatel, e dados mais gerais, a gente já tem uma base, né? A gente não precisa estar sempre buscando no IBGE, a gente já tem uma base com a gente, então o que falta a gente vai lá e busca algumas coisas, tanto no IBGE ou algumas outras informações. E agora com essa parte climática também, que a gente está começando a trazer alguns dados para a gente ter a nossa base mais de fácil acesso, né? Porque nem todo mundo consegue, às vezes, se ambientar com as diversas interfaces diferentes desses órgãos, né? E aí não estou criticando, cada um faz de acordo com o que realmente melhor represente e disponibilize seu dado. Então, a nossa ideia também de trazer esses dados para dentro do GeoATE é facilitar a própria consulta dos técnicos e técnicas, né? Porque nem todo mundo consegue abrir um Sidra da vida ali e montar a sua planilha para fazer sua pesquisa de forma rápida. Né? O sistema funciona de forma rápida, mas se você não souber montar ali, e às vezes o pessoal em campo acaba não tendo nem tempo, às vezes, de tentar entender melhor aquilo ali. Então, a nossa ideia também é trazer isso. E como não é em tempo real, ainda não precisa ser em tempo real, a gente também faz essa extração dos dados do Cigaté de forma mais pontual, de forma direta mesmo na base de dados. E no meu caso, especificamente do GeoATE, a gente está, alguns dados a gente está trabalhando diretamente com o resultado do BI, né? A gente não chega nem no Cigaté diretamente. Obrigada. Tem algumas também dando parabéns para você, tá? Tem Milena Barreto, muito interessante a palestra, parabéns pelo trabalho. Cláudio Pelosi, parabéns pelo excelente trabalho que está sendo realizado por vocês, a equipe da Bahia TSDR. Nilma Barreto, também da CEPLAN, parabéns, Rivelli, excelente trabalho. Esse é um projeto muito importante para a agricultura familiar da Bahia. Tá? Agora vamos ler mais umas perguntas. Tem uma pergunta aqui de Adriano Cassiano, que é do INEMA, Adriano Santos. Como é a etapa de preparação de dados? Acho até que você já falou, mais ou menos, respondendo sobre o BI, mas eu vou ler. Tá? Como é a etapa de preparação de dados para sua utilização no Power BI? Como foi o suporte interno para o uso dessa ferramenta? Há algum contrato específico? Entendeu? Uhum. O Power BI, eu não sei se eu vou conseguir responder exatamente, porque quem está mais à frente do Power BI não sou eu, né? É a Ansel. Mas, inicialmente, a gente está fazendo uma experiência, né, com o Power BI. Então, aí, Anselmo, a gente tem, eu acho que ele conseguiu, acho que tem uma licença provisória, agora eu não vou saber detalhar. Mas tem todo um processo ele tem todo esse caminhamento realmente aí para fazer a utilização da ferramenta, já que é uma ferramenta da própria Microsoft. Mas eu não vou conseguir te detalhar como está sendo esse processo do Power BI. A extração do dado é feita direta no banco. E aí eu acho que já tem até uma rotina, né? Já tem até uma API que foi feita especificamente para facilitar um pouco essa extração, o acesso do BI na base da Cigaté. A gente tem algumas licenças, eu acho que uma ou duas, se não me engano, que aí são de uso, quem está usando especificamente, basicamente ainda é a Anselmo, que é que está trabalhando mais com esses dados, né? Então, a gente tem
já tem uma estrutura meio que pré-montada dentro da ferramenta do Power BI, né? Então, você tem um painel de monitoramento que já foi desenvolvido, né, através dessa licença inicial. A gente tem uma iniciativa aí de tentar adquirir, né, mais licenças para ter uma visualização, pelo menos para os gestores, né, para esse painel mais geral para gestores. Mas eu não sei se eu consegui te responder, Cassiano, porque realmente essa parte mais específica do BI eu não estou acompanhando muito. Eu estou próximo, mas esse detalhamento não. É querer demais, né? Cuidar do GEL ainda, do Power BI. Se não me engano, foi desenvolvida uma APIzinha para facilitar um pouco essa comunicação, né? Mas a extração é direta no banco de dados mesmo do Cigatec. Tá. Sobre o Power BI, a gente que é do Estado, tá? Então, a gente tem uma menina no Estado, na GESA, Patrícia Pires, ela usa muito bem o Power BI, muito, muito bom também. Mas a gente pode ver isso com a SGI, que Adriano é do INEMA, né? O INEMA está dentro desse círculo do Estado. Acho que pode responder melhor então, que eu essa com certeza. Deixa eu ler mais uma pergunta para você, de Greidson Reis. Essa gestão da Bahia até, GEL até, se dá apenas pela confecção e utilização das ferramentas de acompanhamento remotamente ou vai para o campo também? Acho que você falou isso na sua palestra. Ela ainda não está chegando no campo. Assim, como a assistência ela é feita através de contratação por chamadas, se a entidade tiver a iniciativa de fazer esse levantamento, porque aí, para a gente cobrar isso, teria que ser já uma coisa contratual, né? Já teria que estar constando no contrato. Essas primeiras chamadas, a gente não tem isso expressamente em contratos. Então, não é uma exigência, apesar da gente capturar essa informação nos diagnósticos, né? A posição ali das unidades produtivas, ela ainda não é uma exigência contratual. Então, no campo, de uma maneira geral, as entidades ainda não... talvez uma ou outra utilize ferramentas espaciais, um QGIS, para fazer algum processo de mapeamento. Mas essa informação a gente ainda não exige contratualmente que venha para a gente. O que a gente tem a nível de informação que elas capturam é a posição, a coordenada da unidade familiar, certo? Então, assim, por enquanto, a produção de mapa está centralizada aqui na coordenação de processamento, né, aqui na diretoria, aqui em Salvador comigo. Mas, num projeto mais amplo mesmo, na visão mais ampla do GeoAté, tem a perspectiva de que no setup a gente possa desenvolver esse trabalho ou diretamente com as contratadas, né, de fazer essa primeira captura, esse primeiro tratamento do dado, e a gente tem que fazer uma modelagem mais específica, né, uma modelagem mais detalhada disso, para a gente também não adianta, porque não adianta elas capturarem os dados lá, fazerem o primeiro gerar algumas camadas e chegar aqui as camadas não atenderem o que a gente precisa. Então, a gente tem a perspectiva de no futuro, talvez, a gente ter esse desmembramento, né, para a gente já ter um dado já pré-trabalhado, um dado espacial, né, já meio iniciado nos municípios, né, nos territórios, e depois a gente tratar aqui. Mas, por enquanto, a produção de mapa está concentrada aqui na coordenação de processamento. Muito bem. A gente está no horário legal, temos 2 minutos. Eu vou ler aqui uma fala de Kessia Rios, que ela fala: nos últimos anos, a agricultura familiar vem se destacando cada vez mais na Bahia e a utilização de ferramentas como essa é de suma importância para o fortalecimento e avanços no campo. Tá? Então, Rivelli, eu quero agradecer. Uma pessoa perguntou sobre o QGIS, mas você já tinha falado no início que você usa a plataforma... No ambiente desktop, né? No ambiente desktop eu uso. Tá. Beleza. Eu quero agradecer você. Se você quiser se despedir, você ainda tem 1 minuto para isso. Muito obrigada. E antes vou só lembrar que a palavra-chave de hoje é geotecnologia, tá? E depois que Rivelli se despedir, nós vamos dar bom dia para todos e retornaremos às 14 horas com a nova palestra, tá? Só agradecer mais uma vez a toda a coordenação do Geopública, em especial você, Regina, mais uma vez, pelo convite. Né? Agradecer a toda a equipe da Bahia Até também, que a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho. Né? Então, toda a equipe da DIS ali, que está sempre me ajudando aí em algum dado que eu não tenha, me orientam de onde conseguir, ou até a melhor forma de representar isso. E qualquer dúvida, qualquer informação a mais, pode me procurar na Bahia Até, né? Acho que no site do Geopública tem mais informações lá de contato, né? Tem, sim. Da minha pessoa. E aí, se digitar também no YouTube Rivelli, tem meu canal lá, pode me procurar também, qualquer coisa que eu respondo por lá também. E não da Bahia Até, né? Mas alguma informação a gente direciona para onde deve ser. Se for coisa oficial,
estou na Bahia até. E é isso, mais uma vez agradecer, né, a participação aqui, é uma honra, e estamos à disposição. Muito obrigado, bom dia para todos.